Olá mais uma vez, estamos começando mais uma aula aqui de Mecânica dos Solos 2. Essa será a nossa aula 16 e o tema hoje será uma aula de laboratório sobre resistência do solo. Então, turma, vamos aqui à realização do ensaio. Essa primeira etapa consta justamente a montagem da célula de cisalhamento. Então aí o laboratorista está mostrando a célula. Nós estamos aqui vendo dois parafusos em diagonal nessa célula, onde faz a fixação da parte superior. E aqui a base, onde nós temos aí uma e duas pedras porosas, uma placa e o fundo desse equipamento, ok? Aqui está a legenda de cada equipamento. Nós temos aí a caixa bipartida, o cabeçote, as pedras porosas, a placa e o fundo. Identificada cada parte dessa célula de cisalhamento, o laboratorista ele vai montar novamente. Então ele vai colocar aqui o fundo. O fundo ele permite a passagem de água sem qualquer impedimento. Nós temos outra placa, que é uma placa perfurada. Uma pedra porosa, gente, essa pedra ela vai permitir a água percolar por ela. Na parte superior é colocada a outra metade da célula, que é aparafusada por esses dois parafusos, como vocês estão vendo, para fixação dessa célula bipartida. A próxima etapa aqui é a preparação da amostra, e antes de nós colocarmos a amostra na célula de cisalhamento, vamos fazer aqui a mensuração das dimensões dessa célula. Aqui, como vocês podem ver, ela tem 51 milímetros de lado, 51 milímetros também do outro lado. Conhecendo aí a geometria, turma, nós vamos inserir a nossa amostra. Nós vamos trabalhar aqui com a amostra arenosa, a mesma amostra que nós trabalhamos com as experiências 1 e 2 no início da nossa aula, certo? Essa amostra nós não alteramos a umidade, ela está no estado seco, trata-se de uma amostra arenosa. Então vocês notem que o laboratorista ele vai colocando essa amostra deformada dentro da célula de cisalhamento e com um compactador ele vai fazendo essa compactação dessa amostra. Depois dessa compactação, aqui a gente pode ver o detalhe da superfície do corpo de prova. Em seguida é colocada a outra pedra porosa por cima, permitindo a drenagem também por cima, e o cabeçote para a aplicação da carga normal na nossa amostra. Então, turma, nós estamos vendo aqui o equipamento que irá promover o cisalhamento na amostra. Então, essa primeira etapa do ensaio de cisalhamento é a saturação da amostra. Para a saturação, gente, nós temos aqui o carro móvel, que é onde a célula de cisalhamento irá permanecer, ok? Então, o laboratorista está inserindo aí a célula de cisalhamento, conforme vocês estão vendo, semelhante ao esquema que nós acabamos de mostrar. Sobre o cabeçote, turma, será colocado aí, conforme vocês estão vendo aí, um braço para aplicação de carga. Então, será colocado alguns pesos neste braço para promover justamente a tensão que será aplicada durante o ensaio. E aqui um relógio, um extensômetro vertical para verificar justamente essa variação de altura durante o ensaio. Aí é só um detalhe mostrando o relógio. Para medir aí o deslocamento horizontal, turma, nós temos outro extensômetro aí, que o laboratorista inclusive está fazendo esse ajuste. Extensômetro aí com uma precisão de 0,01 milímetros. Aí o detalhe mostrando o extensômetro. Então, turma, antes de iniciarmos o cisalhamento ou qualquer outro procedimento, o técnico ele tem que certificar que o carrinho ele está plenamente ajustado. Então, ele está encostando aí o carrinho, conforme vocês estão vendo, no equipamento aí do anel dinamométrico. Então, esse equipamento, a gente já falou,
Esse anel ele vai justamente medir a força horizontal que estará sendo aplicada na nossa amostra de solo. Aqui temos um detalhe do equipamento, com um extensômetro aí um pouco mais preciso, certo, turma? Onde ele irá verificar essa deformação do anel. Concluídos aí os ajustes, turma, o que é que nós vamos fazer? Vamos promover aqui a saturação por inundação, conforme a gente viu no esquema da nossa aula. Então, o técnico insere aí a água, preenchendo completamente o carrinho, conforme vocês estão vendo, e essa água ela vai permeando, tanto pelo fundo, como pelo meio, certo, gente? Saturando todos os poros da amostra de solo. Dependendo do tipo de solo, a saturação ela pode levar algumas horas ou até mesmo alguns minutos. A gente já discutiu isso durante o ensaio de adensamento, certo? Como a gente está trabalhando aqui com um solo arenoso, um solo até num estado quase fofo, então, gente, a saturação de uma amostra como essa acontece de uma maneira bem rápida. Todavia, solos mais argilosos vai precisar de algumas horas a mais para fazer essa saturação. Bem, turma, passado o tempo aí da saturação, que o corpo de prova já está saturado, nós vamos iniciar aqui o adensamento da amostra, ok? Então, nós iremos aplicar um carregamento que irá simular justamente a carga desse solo em campo. Então, turma, esse peso que está sendo colocado aí nesse braço é um peso da ordem de 19,5 kg, e com isso, a intenção da gente é aplicar uma tensão vertical, uma tensão normal na amostra de solo, da ordem de 100 kPa. Então, gente, pelo vídeo aqui, vocês podem perceber que ao aplicar a carga, imediatamente o extensômetro que está medindo a deformação vertical, ele registra uma alteração, certo? O solo ele sofre um recalque, ou seja, o solo está sofrendo aí um adensamento sobre uma carga de 100 kPa. Esse processo de adensamento, turma, ele é semelhante a um processo de adensamento como a gente viu, certo? Com a prensa ediométrica, ok? Então é preciso fazer o adensamento, marcando o tempo, marcando a variação de altura do corpo de prova, até que ele estabilize, até que as deformações cessem completamente. Após a conclusão do processo de saturação e de adensamento, nós iremos aqui iniciar a última etapa, que é justamente a ruptura do solo. Aqui é só um detalhe, gente, do técnico retirando os parafusos que fixa a parte superior da célula de cisalhamento à base. E agora, turma, é só ligar o motor e promover o deslocamento horizontal dessa amostra. Esse deslocamento será medido por esse extensômetro aqui, que vocês estão vendo, e a força aplicada na parte superior, né, ela vai ser medida por esse anel dinamométrico em função da sua deformação diametral. Bem, então, para nós entendermos um pouco melhor o que acontece durante o cisalhamento, o que nós vamos fazer? Eu vou apresentar aqui para vocês um gráfico em tempo real, e à medida que o ensaio for acontecendo, nós iremos estar plotando a tensão cisalhante, que é medida aqui pelo anel dinamométrico, em função do deslocamento do carrinho, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui iniciar o ensaio, pronto, o motor está rodando, o motor está empurrando o carrinho horizontalmente, e a cada intervalo de 0,25 milímetros de deslocamento desse carrinho, nós iremos fazer uma leitura no nosso gráfico. Turma, eu quero destacar para vocês o seguinte, se vocês analisarem aqui no nosso gráfico, vocês irão perceber que a tensão cisalhante ela cresce muito rapidamente no início desse ensaio. Isso porque, se nós compararmos a velocidade do carrinho em função aqui desse extensômetro que eu estou destacando, vocês irão perceber que a velocidade com que o anel dinamométrico se deforma é muito semelhante, certo? Isso por quê? Porque o solo, nessa fase do ensaio, ele está oferecendo muita resistência a cisalhar. Todavia, no decorrer do ensaio, essa tensão cisalhante ela tende a se estabilizar.
certo? Vocês vão perceber, por exemplo, neste dado momento aqui, o relógio, né, o extensômetro do anel dinamométrico, ele está registrando leituras agora muito lentamente. E se vocês perceberem aqui no nosso gráfico, vocês estão vendo que, graficamente, a tensão cisalhante ela está tendendo a se horizontalizar, certo? Ela está tendendo a ficar constante, ok? Por quê? Neste momento, o solo praticamente ele rompeu. E o que vocês estão vendo é apenas a constância da tensão cisalhante em função disso. Nós temos aí um corpo de prova em uma célula bipartida e a camada superior dessa célula ela está deslizando sobre a camada inferior. E o que vocês estão vendo sendo registrado em termos de tensão cisalhante é apenas o atrito do deslizamento dessas duas camadas. Ou seja, o solo aqui, gente, nesse dado momento, ele rompeu. E o que ele está oferecendo é o que a gente chama de resistência residual. É justamente aquela resistência que se desenvolve no plano de falha. Turma, eu vou mostrar aqui para vocês também a variação de volume versus deslocamento horizontal. Não quis dar muito destaque ao longo do ensaio para não confundir vocês com tanta informação, certo? Mas à medida que o ensaio aconteceu, fomos fazendo leituras nesse extensômetro vertical aqui. Então, gente, esse aqui é o gráfico dessa variação volumétrica ao longo do ensaio. Vocês podem perceber que no início do ensaio, enquanto o solo ainda estava rompendo ali por volta de 1,5 milímetros de deslocamento horizontal, o corpo de prova ele sofreu uma variação negativa de volume. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o solo ele sofreu um recalque. Então, isso por quê? Porque durante o processo de cisalhamento, as partículas elas passam por um processo de reordenação e, às vezes, elas podem sofrer expansão ou sofrer um recalque. Okay? Nesse caso aqui do início, ele sofreu uma pequena deformação vertical, né, reduzindo os vazios. Depois que o corpo de prova passou pela ruptura, gente, vocês notem que a variação de volume começa a crescer e muito. O solo ele começa a expandir, certo, gente? E essa variação de volume, gente, nós vamos detalhar um pouco mais na nossa aula 17, que é justamente de resistência de areia. Então, pessoal, como é que a gente obtém os parâmetros de resistência desse solo? A partir desse gráfico aqui de tensão cisalhamento versus deslocamento horizontal, nós vamos verificar qual foi a máxima tensão cisalhante atingida durante o ensaio. Vocês podem perceber que aqui, ó, o valor de 61,89 é o maior valor de tensão de cisalhamento durante o processo. Então, com base nesse valor, gente, nós iremos traçar aqui uma reta, ou seja, uma envoltória de ruptura, baseada aqui num gráfico de tensão de cisalhamento versus tensão normal. Para traçar uma envoltória, turma, nós precisamos de 2 pontos, certo? Normalmente, o ensaio de cisalhamento direto, nós fazemos de 3 a 4 pontos para nós fazermos uma interpolação. Então, turma, como nós estamos fazendo apenas uma demonstração para vocês, e como o material que nós utilizamos é uma areia fina, média, nós vamos presumir que esse solo tem uma coesão igual a zero. Então, para uma tensão igual a zero, a coesão vai ser igual a zero, ou seja, a nossa envoltória ela vai partir da origem. Então, está aí marcado o nosso primeiro ponto, 0, 0. Isso, gente, só porque o material que nós estamos trabalhando trata-se de uma areia, certo? E que a coesão é nula. Então, a gente está fazendo apenas uma simplificação. O correto era a gente ter repetido esse ensaio pelo menos mais 2 vezes para tensões normais diferentes. Ok, turma. O próximo ponto que nós temos é o seguinte, é a tensão normal que foi trabalhada durante esse ensaio, no caso aqui, 100 kPa, e a tensão cisalhante máxima obtida para essa tensão normal. Então, nós temos aí a tensão normal de 100 e a tensão cisalhante máxima que obtivemos para essa tensão, no valor de 61,9 kPa. A partir desses 2 pontos,
eu traço uma envoltória. E a partir dessa envoltória, gente, nós podemos aí obter, né, uma equação de reta. Conforme vocês podem ver, a equação da reta, a tensão cisaliente vai ser igual a 0,6189 vezes tensão normal. Se nós tirarmos o arco tangente desse valor, desse coeficiente de 0,6189, nós iremos obter aqui o ângulo que faz essa envoltória, no caso aqui, 31,8 graus. Turma, só comparando com aqueles dois experimentos que nós fizemos no início da nossa aula, o primeiro experimento a gente obteve um ângulo de 32 graus, que foi aquele experimento do funil, né? Ou seja, nós obtivemos um resultado muito parecido. Já o experimento da placa, a gente teve um resultado um pouco mais distante, 28 graus. Todavia, gente, é bom destacar que todos esses experimentos foram feitos em diversas condições diferentes. Por exemplo, aqueles dois primeiros experimentos básicos, eles não envolviam saturação do corpo de prova, né? Não tinha nem corpo de prova, era apenas amostra solta, ok? Então, sem a saturação, você não tinha, por exemplo, a lubrificação entre as partículas. E aí, nesse caso aqui no ensaio de cisalhamento, o ângulo de atrito ele tende a ser menor, né, em relação àqueles ensaios. Por quê? Porque você está saturando a amostra, você está reduzindo, você está minorando a resistência do solo. Em contrapartida, você está aplicando uma tensão vertical, você está comprimindo o solo, você está adensando essa amostra, certo? A amostra mais compacta é uma amostra mais resistente, então você vai estar majorando a resistência do solo por o processo de adensamento. Então, gente, realmente não dá para a gente dizer, não, aqueles experimentos eles servem para medir a resistência do solo. Não. O solo ele pode ter resistências diferentes para condições diferentes, ok? Todavia, não invalida os resultados que nós obtivemos. Os resultados que nós obtivemos naqueles dois experimentos simples são muito próximos aos resultados que nós obtivemos aqui para um equipamento bem mais complexo. Turma, só para concluir o nosso ensaio, essa última etapa é a desmontagem da célula, ok? Então o laboratorista está tirando aí o braço de alavanca, já tirou os pesos, e aí vai fazer a retirada da célula de cisalhamento com a amostra que foi ensaiada. Aqui um detalhe dele retirando aí a parte superior da célula. E conforme vocês podem observar, gente, o deslocamento da parte superior, que foi de aproximadamente 4,2 milímetros. Pessoal, com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Eu espero que essa aula tenha sido clara, uma vez que esse ensaio não é um dos mais fáceis e um dos mais simples de mecânica dos solos. E muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.